sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, nós vamos ler um texto aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, que está no capítulo de número 20. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20, e nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 27. 11 versículos, do versículo 17 até o versículo de número 27. Atos capítulo 20, do 17 ao 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia. Bom é louvar o Senhor, Ele é exaltado nos céus, e o Senhor está operando em nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. E nós que aqui estamos, em todos que estão à distância, obrigado, Jesus. O Pai está agindo, Tu estás agindo, o Teu Espírito Santo está agindo, trabalhando em todas as vidas. Glória a Deus. Nesse texto que nós vamos começar hoje aqui, do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos começar com um tema muito importante. Repita depois de mim: testemunho de vida. Pode ser mais forte? Esse é um tema muito importante. Ele é tão importante que ele fez parte das últimas palavras que Jesus disse antes de subir aos céus, antes de ser assunto aos céus. Nesse mesmo livro aqui está registrado, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Sereis minhas testemunhas. Ser testemunhas de Jesus, tá? Ser testemunhas de Jesus. Já há muito tempo atrás eu estava estudando o que é ser testemunha, né? Testemunha de Jesus.
E a palavra grega que foi escrito em português aqui como testemunho, traduzido como testemunho, a palavra grega é a palavra mártir. Repita aí, mártir. Você conhece essa palavra em português, mas essa palavra não é portuguesa, ela é uma palavra grega. Mártir é uma palavra grega. Traduzida para o português, é testemunho ou testemunha. Tá? Testemunho ou testemunha. Mártir. Quando a gente fala mártir, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguém morrendo. Morrendo por alguma coisa. Nem todo mundo que morreu por alguma causa foi pela causa de Cristo ou por causa de Cristo, né? Por exemplo, Tiradentes é conhecido como o mártir da Inconfidência Mineira, porque foi assim que ele morreu, por aquela causa. E claro, dentre tantos que morreram aí no mundo por tantas causas humanas, sociais, políticas, existem os santos e santas de Deus na história que morreram por causa de Deus. Morreram por causa da sua fé, morreram de forma assim violenta, né? Penalizados com pena capital, pena de morte. Nós pensamos em mártir assim, alguém morrendo dessa forma, em praça pública, ou sendo apedrejado, ou sendo enforcado, ou sendo decapitado, seja lá como for, os tipos de pena de morte. Mas mártir não significa isso, simplesmente. Isso seria minimizar o sentido do que é mártir. Mártir não é apenas alguém que morre por uma causa. Mártir é alguém que vive por uma causa, até a morte. Não importa como seja essa morte. Então o mártir não é só aquele que morre violentamente em uma pena de morte. Mártir é aquele que pode morrer lá, velhinho, na sua casa, na sua cama, e morreu de morte natural. Mas ele é um mártir porque durante toda a sua vida, até a sua morte, ele foi testemunha de Cristo Jesus. E isso é ser mártir. Tá? Mártir não é morrer, mártir é viver. Viver até a morte, sendo testemunhas de Cristo Jesus. Portanto, Jesus disse literalmente em Atos 1:8, nas suas últimas palavras, antes de subir aos céus, ele disse, deixou para nós esse recado: vós sereis meus mártires, no plural mártires, vós sereis meus mártires, minhas testemunhas. Amém? Nós não somos mártires de mais ninguém. Nós não somos testemunhas de mais ninguém. Não somos testemunhas de nenhuma outra causa humana. Nós não estamos aqui na terra para ser testemunhas de nenhuma causa humanitária, de nenhuma causa social, de nenhuma causa política. Nós estamos aqui na terra para ser exclusivamente testemunhas de Jesus. Foi para isso que nós fomos comprados por Ele, por alto preço. Jesus é o nosso Senhor, que deu a vida por nós, e é por Ele que vale a pena darmos a nossa vida. Não vale a pena dar a vida por nenhuma outra causa. Pode ser aquela que você achar mais bonita, não significa nada diante de Deus. A nossa vida é para ser dada por Jesus. Por quê? Porque nós somos sua exclusiva propriedade.
E Ele não nos divide com mais ninguém, com mais nada, com causa alguma, com pessoa alguma, com personalidade alguma. Quem é de Cristo, vive por Cristo e dá a vida por Cristo, a vida toda. Aleluia. Isso é ser testemunha. E isso envolve, testemunha, o Senhor me ensinou que isso envolve três coisas importantes. Quem estiver anotando aí, isso é importante. Eu sei que muitos aí já anotaram no passado, quando eu falei sobre isso. Testemunha envolve três coisas. Testemunha de Cristo envolve três coisas. Primeira, crer no Evangelho. Crer no Evangelho é crer em toda a palavra de Deus. Crer que a palavra de Deus é verdade absoluta, eterna, passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Só Ele tem palavras de vida eterna, como disse Pedro. Nós somos crentes na palavra de Deus. Ser crentes em Jesus é ser crentes na palavra de Deus. Diga, eu sou crente na palavra de Deus. Mais uma vez, eu creio na palavra de Deus. Pronto. É essa palavra que nós cremos. Essa é a nossa Constituição. Essa é a nossa Carta Magna. Essa é a nossa lei. É segundo ela que nós vivemos. É nela que nós cremos a palavra de Deus. Aleluia. Primeiro ponto que define testemunha. Quem é testemunha de Cristo? É aquela pessoa que crê no Evangelho, crê na palavra de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus porque a minha fé, desde o primeiro segundo da minha conversão, é na palavra de Deus, jamais fora dela. Eu não arredo um pé dessa palavra na minha vida, 1 milímetro dessa palavra na minha vida. Satanás já me fez muitas propostas para arredar o pé. Já levantou muitos dos seus secretários para me fazer arredar o pé. E eu disse não. Tem gente que não fica aqui na igreja porque eu não arredo o pé daqui do Evangelho para agradá-las. Eu não agradarei a nenhum homem nessa terra, porque eu estou aqui para agradar o meu Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o meu Salvador, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É nele que eu permaneço. Esse é o primeiro ponto da testemunha. Crer no Evangelho. Segundo ponto, repita depois de mim. Viver o que crê. Crer no Evangelho, viver o que crê. Essa fé que as pessoas dizem ter em Cristo, mas que não aparece na vida e na conduta delas, e no comportamento delas, e no falar delas, nas decisões delas, nas coisas que elas fazem, essa fé, me desculpe dizer, é falsa. Não é fé verdadeira. A fé verdadeira nos leva a viver a palavra, cumprindo o que a própria palavra declara: o justo viverá pela fé. Viverá de acordo com a fé que vem pela palavra. A fé vem pela palavra, Romanos 10:17, para que aquele que recebe de Deus esse dom da fé, viva conforme a palavra
não pratique na sua vida nada diferente do que a palavra de Deus determina. E aí ele vai angariar uma coisa muito importante: ao viver segundo a fé, ao viver segundo a palavra, ao viver na prática da palavra, nós vamos angariando uma coisa muito poderosa que ninguém consegue tirar de nós: testemunho de vida. Testemunho de vida. Testemunho de vida é quando não há ninguém que possa falar de você que você andou por algum caminho errado, a não ser que minta, como mentiram acerca de Jesus, como mentiam acerca dos apóstolos, levantando calúnias. Porque quando pessoas malignas não acham aquilo do que te acusar, elas inventam, elas levantam calúnias. Fizeram isso com Jesus. Aonde Jesus errou? Em que Jesus errou? Mas levantaram calúnias contra ele. Mas mesmo assim, o testemunho de vida dele era limpo. Ao aprendermos a viver uma vida praticando a palavra de Deus, nós vamos adquirindo um testemunho de vida. E sabe o que vem junto com esse testemunho de vida? Vem uma, repita aí depois de mim, autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela vem com testemunho de vida. Quanto mais você enriquece o seu testemunho de vida, quanto mais você cresce na prática da palavra de Deus, colocando a palavra de Deus na sua conduta, maior fica a sua autoridade espiritual contra Satanás, contra os demônios. Olha a autoridade espiritual que Jó tinha, porque ele era um homem que era temente a Deus, era reto, se desviava do mal, era um homem íntegro. E um dia Satanás veio e Deus perguntou para Satanás assim: de onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele disse isso se vangloriando, que está tudo do jeito que ele gosta. O diabo domina na terra, o diabo domina a humanidade, porque a humanidade não tem Deus. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. E Deus não está nem aí. Sabe o que Deus perguntou para Satanás? Olha, é como se Deus dissesse assim: olha, o restante da humanidade não me interessa, me interessa só uma pessoa. Nas suas andanças pela terra aí, Satanás, você observou o meu servo Jó? Observou o meu servo Jó? Olha o testemunho, que não foi um homem dando testemunho acerca de Jó, o testemunho que o próprio Deus deu acerca de Jó para Satanás. E aí, Satanás, você observou o meu servo Jó? E em toda a terra não existe ninguém como ele, homem justo, homem reto, homem íntegro, que se desvia do mal. Olha o testemunho de vida de Jó. A partir da nossa conversão, quando entramos no processo de santificação, um dos planos de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida de cada um de vocês, é construir
Um testemunho de vida, sabe para quê? Para Deus usar esse testemunho na cara do diabo. Observaste o meu servo? Observaste a minha serva? Deus pode falar com Satanás acerca de você, da sua vida, como falou da de Jó? Pense nisso. Como está o seu testemunho de vida? De evangélicos, entre aspas, o mundo já está cheio. E que povo que está se tornando um povo chato, mórbido, desviado da verdade. Agora, testemunho de vida, não estamos enxergando muitos. Nem em pastores, onde principalmente deveria estar. Estamos vendo contra-testemunhos. Testemunhos negativos, que mancham o nome de Deus, mancham o nome de Jesus, mancham a palavra de Deus, e mancham o nome institucional de igreja. Não vale nada. É fogo estranho e palha para ser queimada no lago de fogo e de enxofre. Esses falsos crentes não entrarão no reino dos céus. Sem santificação, ninguém, não há exceções, ninguém verá o Senhor. Portanto, considerai a bondade e a severidade de Deus. A testemunha crê no Evangelho, vive o que crê, e o terceiro, repita, fala o que vive. Olha só, não existe testemunha calada. A testemunha tem que falar. Se criou uma ideia por aí, uma ideia religiosa falsa, de que a testemunha não fala nada, ela só vive. E por acaso as pessoas vivem caladas? A fala não é necessária? A comunicação verbal não é necessária? As pessoas não têm que falar? Tem que falar para trabalhar? Quer dizer que pode falar de tudo, menos falar de Jesus, porque Jesus você não fala, você só está vivendo. É isso? Não. Jesus mandou falar. O que eu vos falo aos ouvidos, quer dizer, o que eu vos falo na intimidade, proclamai-o de cima dos telhados. Jesus mandou falar no mundo inteiro, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, falai. Agora tem uma coisa que é até justa nessa questão que inventaram, de que testemunhar é ficar em silêncio. O que é justo nisso? Por que isso surgiu? Por que essa ideia surgiu? Porque tem muita gente falando e falando e falando e falando e pregando, mas não vivendo. Foi isso que motivou essa definição de que da testemunha fica calado. Mas a testemunha fala. Mas olha, as três coisas não estão desligadas umas das outras. As três coisas estão ligadas. Repita comigo: crê no Evangelho, vive o que crê, fala o que vive. Essas são as três coisas que a testemunha faz. Glória a Deus. Fala o que vive, porque vive a palavra. Então fala a palavra porque vive a palavra. Falar a palavra e não viver a palavra, essa é outra coisa mórbida que está por aí. Crê no Evangelho, vive o que crê,
fala o que vive. E aí você vai angariando no decorrer da sua vida, no progresso da sua santificação, você vai angariando, repita mais uma vez, testemunho de vida. Olha só, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, a mesma Bíblia, a mesma palavra, mas o testemunho de vida é de cada um. É de cada um. Deus quer construir o meu testemunho de vida, Deus quer construir o seu testemunho de vida. Aleluia. Como é que está essa construção aí? Como é que está essa construção aí do seu testemunho de vida? Hein? Eu levo meu netinho para a escola, né? E no caminho a gente passa por uma casa que ele sozinho achou essa casa muito bonita, né? Ele fala assim: vovô, eu quero aquela casa ali. Aquela casa é muito bonita. É assim que os ímpios têm que olhar para nós e dizer: que casa bonita. Que testemunho bonito. Que testemunho de vida bem construído. Se tirar uma foto da construção, da edificação do seu testemunho de vida, o que vai sair nessa foto? Porque Deus já tem essa foto agora, como ela está. Deus está vendo exatamente como está o seu testemunho de vida. O de Jó estava tão bom que Deus chamou Satanás. Vem cá, Satanás, quero te mostrar uma foto aqui. Ó. Observou o meu servo Jó? Que testemunho de vida ele construiu? Como está o seu testemunho? Como está você na foto? Na foto espiritual que Deus tira agora. Testemunho de vida é coisa muito séria, porque o nome de Deus está sendo blasfemado no mundo pela falta de testemunho de vida dos crentes. Como está o seu testemunho de vida? Está sendo a causa pela qual o nome de Deus é glorificado, ou a causa pela qual o nome de Deus é blasfemado? Testemunho de vida é coisa séria. É isso que nós já estamos abordando dentro desse texto que nós lemos hoje. Vamos ver por quê. Esse texto no qual nós estamos aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele está dentro da terceira viagem do apóstolo Paulo, e nesse trecho da viagem em que ele vai, repita comigo, de Éfeso a Mileto. Éfeso uma cidade, Mileto é outra cidade. Esse texto todo aí se compõe do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 38. E ele está dividido da seguinte forma: na primeira partezinha lá, que é composta pela totalidade do capítulo 19, Paulo esteve, diga, com Efésios. Ele esteve com Efésios na própria cidade de Éfeso por 2 anos, pregando o Evangelho, edificando ali a igreja de Jesus, e usando naqueles 2 anos a cidade de Éfeso como uma base missionária para toda a Ásia Menor, porque foi a partir daqueles 2 anos ali em Éfeso que também foram evangelizadas pessoas de outras cidades, não somente de Éfeso, mas de outras cidades da Ásia Menor. Dali é que saíram as igrejas de
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, todas essas cidades foram evangelizadas sem o apóstolo Paulo pôr um pé nelas. As pessoas dessas cidades vieram para Éfeso enquanto Paulo estava lá naqueles 2 anos, e foram evangelizadas, e foram já organizadas como igreja, e implantaram a igreja lá nas suas cidades, sem Paulo pisar lá. Tudo isso lá no contexto do capítulo 19. Quando entra no capítulo 20, os primeiros 16 versículos, Paulo não está mais com os efésios, ele está, com outros. Pessoas de outros lugares, aí também pregando para eles o evangelho. E depois esse texto termina novamente, capítulo 20, do versículo 17 até o 38, terminando o capítulo 20, de novo Paulo está, com Efésios. Só que agora sem ir para a cidade de Éfeso. No caminho de volta para Jerusalém, ele manda chamar lá os presbíteros, que é a mesma coisa de pastores. Os pastores que ele formou lá na cidade de Éfeso, ele manda chamá-los para dar a eles as últimas instruções antes dele continuar a sua terceira viagem, voltando agora para Jerusalém. Glória a Deus. O próximo slide está naquele com outros aí, versículos de 1 a 16, tá? Esses versículos, esses 16 versículos, estão divididos assim, Ele começa com o itinerário, versículos de 1 a 6, e termina também com o itinerário de 13 a 16, que vamos ler daqui a pouco. E no meio tem um evento que foi a nossa pregação da semana passada, da ceia, do versículo 7 a 12, na cidade de Troade, que foi aquele do jovem Eutico que caiu da janela, né? Foi aquilo que nós falamos aqui na semana passada, aquela palavra da semana passada acerca do torpor espiritual. Aqui esse itinerário, aqui capítulo 20, do 13 ao 16, nós não vamos comentar nada aqui, porque aqui é apenas um texto narrativo da viagem dele. Então leia na sua Bíblia comigo, leia na sua Bíblia aqui, vamos ler juntos, né? Capítulo 20 aí, do 13 ao 16. Amém? Todos abriram? Leiamos juntos. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Ok? Esse texto, então, é esse último itinerário aqui do capítulo 20, versículos 13 a 16, dessa terceira viagem de Paulo. E aí nós entramos no último bloco aqui desse capítulo, que é, com Efésios, mais uma vez então, com Efésios do versículo 17 até o versículo 38. E esse texto aí, do 17 ao 38, ele está dividido assim, vamos ver. Ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento desse texto vai do versículo 17 até o versículo 35, cujo título é, exortação. Essa foi uma exortação do apóstolo Paulo
aos pastores que ele mandou chamar da igreja de Éfeso, antes dele continuar a sua viagem de volta para Jerusalém. Tá? Foi uma última exortação que ele deu para esses pastores. Tá? E essa exortação que ele deu para esses pastores foi uma exortação de caráter assim, de aviso. Paulo avisou esses pastores: olha, eu passei na cidade de vocês, fiquei na cidade de vocês 2 anos, preguei para vocês o evangelho, formei vocês como pastores daquele rebanho, daquelas ovelhas, mas agora eu sei que depois da minha partida, lobos arrebatadores invadirão o rebanho, e até dentre vocês mesmos surgirão pessoas pregando coisas que não deveriam. Por isso eu chamei vocês aqui para exortá-los e para orar com vocês. Por isso a conclusão desse texto, do versículo 36 ao 38, diga oração. Depois de exortá-los, Paulo se ajoelhou com eles ali e clamaram e oraram juntos ao Senhor. Muito bem, vamos ficar só com o texto da exortação por enquanto. O texto da exortação, que vai do versículo 17 até o 35, ele está dividido assim, vamos ver, né? Primeiro, Paulo fala do seu ministério, que é o texto que nós lemos hoje. O texto que lemos hoje, do versículo 17 ao versículo 27, repita: ministério de Paulo. Paulo vai dizer assim: olha, o ministério que eu tinha que realizar no meio de vocês, eu fiz. Eu fiz tudo o que era para fazer, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Agora, a bola da vez está nas mãos de vocês. Do 28 ao 35, diga: ministério dos bispos. Olha, bispos é uma palavra grega que está na Bíblia, no Novo Testamento, e que significa supervisores. Paulo chama esses pastores, olha só, olha que no início lá eles são chamados de presbíteros no versículo 17, mas no versículo 28 são chamados de bispos. Paulo chama esses pastores, e nessa exortação e oração que vai fazer sobre eles, Paulo os ordena a bispos. Bispos são supervisores que devem supervisionar se verdadeiramente as ovelhas de Deus estão recebendo a nutrição correta da palavra de Deus. Esse era o ministério dos bispos, que quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: quem aspira ao episcopado, ou seja, a ser bispo, excelente obra almeja. Hoje não tem bispos, os que tem são falsos. Hoje não tem bispos, e era necessário ter. Se tivesse bispos, homens supervisores verdadeiramente de Deus, para observar se os pastores nas igrejas estão pregando corretamente, talvez não tivesse tanta heresia no meio evangélico. Tem muito pastor herege, muito falso pastor, cheios de heresias, enchendo o povo de heresias, porque não tem ninguém supervisionando eles. Falam o que querem, e o povo acredita, porque tem o título de pastores, estão com seus ternos engomadinhos, suas gravatinhas, seus sapatinhos novos e brilhantes.
andando em carros luxuosos, tendo casa em Miami. Todo mundo escuta como se fossem homens de Deus, e são hereges, e falam o que querem, porque não tem bispos, não tem supervisores supervisionando o que estão pregando. Paulo chamou os pastores de Éfesos e os transformou em bispos. Vocês são responsáveis de supervisionar que nessas igrejas de Éfeso e da Ásia Menor, o que seja pregado nessas igrejas seja o genuíno evangelho de Jesus Cristo. Amém? Ministério dos bispos. Vamos falar sobre isso quando chegar naqueles versículos. Nós hoje começamos aqui do 17 ao 27 do ministério de Paulo. E esse texto aqui do 17 ao 27 que nós lemos hoje está dividido assim. Ele tem uma introdução ali. Aliás, uma introdução, desculpa. Ele tem duas partes. A primeira parte do 17 ao 21, o título é, diga, Conduta de Paulo. Primeira coisa que Paulo vai falar para eles, olha, por 2 anos eu fiquei aí com vocês, e eu não só preguei, vocês não só me ouviram, mas vocês também me viram. Viram como eu vivo, viram como eu me conduzo, vivo como eu me comporto. Viram como eu me comporto, viram a minha conduta. E depois do 22 ao 27, diga, futuro de Paulo. Bom, meu futuro vai ser morrer por causa de Jesus. Esse é o futuro que vai dizer. Eu vou para Jerusalém, vou ser preso, não adianta, vou ser preso, vou acabar morrendo por causa de Jesus. Mas aleluia. Por isso ele escreveu aos Filipenses depois, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estamos nessa primeira parte, conduta de Paulo, 17 a 21. Agora sim, essa primeira partezinha aí está dividida em uma introdução e um desenvolvimento. Introdução, versículos 17 e 18, Paulo dizendo assim, diga, como me conduzi. E depois dos versículos 19 até o 21, que nós vamos entrar pela graça de Deus no próximo domingo, repita, ministério cumprido. Tudo que Deus me mandou fazer no meio de vocês, eu fiz, eu cumpri. E aí, por isso que vem a expressão, é por isso que eu estou livre do sangue de vocês. Eu estou livre do sangue de vocês. Se algum de vocês se desviar, se algum de vocês se perder, se algum de vocês for para o inferno, não é por minha culpa, porque eu ensinei para vocês tudo o que era para ensinar da parte de Deus. A culpa foi de vocês mesmos. Quando você cai, quando você se desvia, a culpa é só sua, de ninguém mais. Porque você conheceu palavra suficiente para nunca se desviar. Amém? Bom, nós estamos aqui nesses 2 versículos então, né? Como me conduzir. E desses 2 versículos que nós já lemos, né? Eu peguei aqui apenas o versículo 18. Os versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Paulo disse a eles, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Repitam. Resumindo aqui numa frase, Paulo disse, vós bem sabeis
como foi que me conduzi entre vós. Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós. Ou seja, Paulo tinha na presença deles um evangelho para pregar, mas que ele tempera esse evangelho com o seu testemunho de vida. Quando você come uma comida, né, e ela está bem temperada, com um tempero gostoso, não é o tempero que dá aquele sabor gostoso, não é isso? Quando o evangelho é pregado com o tempero de um testemunho de vida excelente, isso é maravilhoso. Testemunho de vida. Essa palavra de Paulo aqui me lembra uma lá do Antigo Testamento, da época de Samuel, quando Samuel, que era um juiz, Samuel era um juiz do período dos juízes. A primeira formação do povo de Deus naquela época foi uma formação teocrática. Deus estabeleceu Israel como uma teocracia. E nessa teocracia, o presidente da nação é Deus. Deus é o governador. E Deus instituía um juiz para representá-lo diante do povo. O primeiro juiz foi Moisés. O segundo foi Josué. Depois vieram todos os juízes do livro dos Juízes. E por último veio Samuel. Samuel foi o último juiz. Por quê? Porque na época de Samuel, o povo estava separado de Deus. Porque está escrito no primeiro livro de Samuel que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. Povo de Deus sem palavra de Deus, nem parece com hoje. Povo de Deus sem palavra de Deus. E esse povo de Deus sem palavra de Deus, eles não queriam mais uma teocracia, eles queriam uma monarquia. Eles decidiram por si sós a mudar o regime de governo da nação de Israel, de teocracia para monarquia. Nós agora queremos um rei. Samuel ficou triste com isso. E aí Deus falou com Samuel: não fique triste, Samuel, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Deixa eles ter o rei que eles quiserem, mas eles vão pagar um alto preço por isso. Aí Samuel reuniu o povo e disse: muito bem, vocês querem um rei? Deus concedeu para vocês, vocês vão ter um rei. O primeiro rei foi um apóstata que os reinou sobre eles durante 40 anos. Foi um rei possuído pelo diabo que reinou sobre eles durante 40 anos. Então, antes de Samuel se despedir deles, Samuel disse para eles assim: olha, eu tirei alguma coisa de vocês? Eu roubei alguma coisa da casa de vocês? Eu tirei de vocês alguma veste? Eu tirei de vocês sandálias para calçar os meus pés? Eu fui lá na fazenda de vocês, tirei de lá algum boi, alguma vaca, alguma ovelha, algum cordeiro? Eu tirei de vocês alguma coisa? Eu usei o meu ministério para tirar de vocês alguma coisa a meu favor, para lucrar alguma coisa? De quem foi que eu roubei alguma coisa? Ninguém tinha nada para acusar Samuel. A conduta dele foi conduta de homem de Deus. Filhos de Deus têm que ter uma conduta santa.
Mas ministros de Deus tem que ter ainda mais. Ministros de Deus tem que ter ainda mais. Eu nunca vi uma coisa que me escandaliza até hoje, que veio como resultado do pentecostalismo e do neopentecostalismo. É um monte de gente querendo ser pastor, querendo ser pastora. Olha, pastores serão julgados com maior rigor. Quando o Tiago falou sobre mestres, ele estava falando também, o significado era de pastores. Pastores são mestres que devem ensinar o povo, e por isso Tiago falou assim, ó, não haja muitos de vós querendo ser mestres, porque nós seremos julgados com maior rigor. Foi Tiago que disse isso. Mas o pentecostalismo e o neopentecostalismo trouxe uma chuva de pastor. E ser pastor se transformou num título honorífico. Ser pastor, receber o título de pastor, se transformou numa coisa necessária para manter o fulano de tal na igreja com o seu dízimo. E por isso muitas denominações estão ordenando aí pastores ricos, pastores bem abastados, cheios de grana, porque o dízimo deles não vai sair nunca da igreja. Por quê? Sabe por quê? Porque eles foram honrados. Eu não me lembro quem foi que falou comigo, mas uma vez alguém daqui falou de uma pessoa de outra igreja, falou, vem cá, quanto tempo que você está lá na igreja, você não foi honrado ainda com o título de pastor? Tanto tempo que você está lá, já não devia ser pastor? Amados, pastor é um chamado muito sério. O que eu menos queria ser no reino de Deus era pastor. Eu nunca quis ser pastor. Como Israel lutou com Deus no Peniel, eu lutei com Deus para não ser pastor. Mas eu perdi. Eu lutei com Deus para não ser pastor. Eu orei para não ser pastor. Eu jejuei para não ser pastor. Eu clamei para não ser pastor. Eu tinha medo de ser pastor. E tenho até hoje. Antes de cada pregação que eu venho para cá, a minha barriga inverna. Porque pastores vão prestar altas contas. Porque pastor não é constituído pastor para pregar e ensinar qualquer coisa. Pastor é constituído pastor para ensinar a palavra. Como ela é. Como procedeu da boca de Deus. Pastor não pode inventar doutrina. Pastor não pode ser influenciador de massas contra o evangelho de Cristo Jesus. Pastor não pode misturar a igreja na política. Não pode. E os que fizeram isso estão com problemas diante de Jesus. Nunca.
Eu digo isso para Satanás escutar. Eu digo isso expulsando demônios, em nome de Jesus. Esses pastores não são de Deus. Pastores feitos a facão, e não forjados e formados na carta magna do reino de Deus, que é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor não é o Brasil e nenhuma nação da terra, nem Israel. É a raça eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo de exclusiva propriedade de Deus. E esse povo é conduzido para o céu pelo conhecimento bíblico, pelo ensinamento da palavra de Deus. E essa é responsabilidade pastoral. Manter o povo olhando única, exclusiva e firmemente para Jesus. Para Jesus, que declarou: meu reino não é deste mundo. É a esse reino que pertencemos, e pastores de Deus são ministros nesse reino. Entendeu o meu temor em ser pastor? Já me perguntaram: pastor, o senhor tem pastores lá na sua congregação? Eu estou tentando formá-los, mas eles são muito arredios, não querem aprender nada. Vem uma ou outra congregaçãozinha, mas não aprendem a sério. E eu não sou irresponsável de ordenar um pastor que não saiba plenamente Bíblia. E principalmente, não viva plenamente Bíblia. É isso que Paulo disse para Timóteo, quando ele falou assim, ó: não imponhas inconsideradamente as mãos sobre ninguém. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não é impor as mãos para orar por alguém, pela cura de alguém, não. É impor as mãos para ordenar alguém como ministro do Evangelho. Porque isso é uma tremenda responsabilidade, diante da qual os verdadeiros pastores tremem. Se é para tremer no desenvolvimento da sua salvação, Filipenses 2,13, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. O temor e tremor de verdadeiros pastores é ainda maior do que o temor e tremor necessários para o desenvolvimento da salvação. Isso não é qualquer coisa não, irmãos. É grande responsabilidade. E é isso que Paulo colocou, isso que Samuel colocou. Ah, vocês me viram pregando? Todo mundo quer pregar, acha bonito pregar, ah, se tornar famoso na pregação. Olha que pregador maravilhoso. Só que essa pregação tem que ser temperada. Temperada com testemunho de vida. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.